Gostaria de lhe convidar para relembrar carros fora de série da década de 50 até os anos 90, que foram produzidos no Brasil. Esta é a parte 2 de 4. Vamos relembrar? A Engerauto foi criada em 1983, empresa do grupo ligado à concessionária Ford, Companhia Santo Amaro de Automóveis. A Engerauto fabricou vários modelos de peruas e picapes transformadas a partir de F1000 e Pampa. Em 1987, na Quinta Brasil Transpo, a Engerauto apresentou um veículo denominado Multiuso, a Topázio, criado pelo designer Anísio Campos. A Topázio tinha a proposta de ser um veículo esportivo tipo 3 portas, com a traseira removível para se transformar em picape cabine dupla. A Topázio foi feita em cima da Pampa, mantendo as suas dimensões. Seu design era ousado, mas o carro custava 3 vezes mais que a Pampa e sua produção durou apenas 2 anos com pouquíssimos compradores. Apresentado em 1980 com o nome de Faros ML929, tratava-se de um carro coupé de 2 lugares e possuía mecânica Fiat 1.3 do modelo Rally, montado no entre-eixos atrás do habitáculo dos ocupantes e possuía tração traseira. Possuía chassi próprio e carroceria era de fibra de vidro. Em 1981, no 12º Salão do Automóvel, foi apresentado o Faros TS 1.6, com motor e câmbio do Passat TS, montado no entre-eixos como o anterior. Em 1983, o nome da empresa passou para Embrab e mudou para Contagem, Minas Gerais. Em 1984, no 13º Salão do Automóvel, foi lançado o Faros Beta, lançado com opção de carroceria coupé e conversível. Sobre o capô, o motor e câmbio deu lugar ao motor 1.8 do Monza, com opção de transmissão mecânica e automática, ainda no entre-eixos do veículo. Em 1986, o motor deu lugar ao 2.0 também do Monza. Em 1988, no 15º Salão do Automóvel, foi apresentado o Faros Beta, com motor 2.0 do Santana, também no entre-eixos do veículo. Em 1989, foi lançado o Faros Quadro 2000, equipado com motor 2.0 do Santana, montado na dianteira e tração dianteira, e era um veículo de configuração 2+2. Em 1990, a empresa foi vendida para a Tecvan e continuou em Contagem, Minas Gerais. Encerrou suas atividades em 1991 com o Plano Collor. Ao todo foram produzidos aproximadamente 1.200 veículos em aproximadamente 10 anos de existência. João Augusto Amaral Gurgel iniciou a fabricação de luminosos, karts e minicarros no início da década de 60 por uma empresa chamada Moplast. Em 1969 saiu da empresa e criou a Gurgel Veículos na Rua do Cursino, São Paulo. O primeiro carro produzido pela Gurgel foi o Ipanema, veículo misto de buggy e jipe, com vocação para o campo. O Ipanema possuía motor 1300A do Fusca e chassis de Fusca. O Ipanema foi produzido entre 1969 e 1972. O Gurgel Moto Machine foi o menor veículo produzido pela Gurgel. Tinha 2,85 metros de comprimento. Era derivado do BR-800, que tinha 3,2 metros. O Gurgel Moto Machine tinha apenas espaço para 2 lugares. Possuía um pequeno banco traseiro, mas acabava sendo um porta-objeto, já que o veículo não possuía porta-malas e nesse banco traseiro não tinha cinto de segurança e espaço para ocupantes. O Moto Machine foi produzido pouco mais de 170 unidades e toda sua produção foi feita no ano de 1991. O Moto Machine foi um microcarro aos moldes do Smart que conhecemos hoje. O Gurgel Chef foi apresentado no Salão de 1981.
o 12º Salão do Automóvel. Tratava-se de um carro urbano, 3 lugares na frente e media apenas 3,12 metros de comprimento, 60 centímetros mais curto que o Fusca. O carro tinha motor 1.600 a ar montado na traseira do veículo. O carro iniciou sua produção no final de 1983. A Gurgel definiu o chefe como carro urbano de luxo. O carro foi produzido até 1986, com pouco mais de 100 carros fabricados. O veículo era muito caro diante dos carros de linha como Passat e Del Rey. O Hofstetter foi um carro futurista baseado nos carros italianos da década de 70. Criado por Mario Richard Hofstetter, o carro foi criado entre 1982 e 1984 e foi apresentado no 13º Salão do Automóvel de 1984. Foi comercializado somente 2 anos depois, em 1986. O carro possuía carroceria de fibra de vidro e linhas retas como uma flecha. Possuía espaço para 2 ocupantes e as portas abriam como asa de gaivota. Possuía motor central 1.8 do Gol GT e turbocompressor. Em 1988, o Hofstetter ganha motor 2.0 do Santana, turbocompressor e por fora um enorme aerofólio traseiro. O Hofstetter, como outros carros fora de série, ficaram em dificuldades de novos compradores, em função de seu preço, que custava próximo de 4 Escort XR3. Sua produção foi de 18 unidades e foi fabricado entre 1986 e 1993. A MBM Indústria, localizada no Rio de Janeiro, lançou no 13º Salão de 1984 o Jornada. Tratava-se de um veículo esportivo conversível e Santo Antônio em fibra de vidro. Possuía capota de lona e, como opcional, uma capota rígida de fácil retirada. O carro foi desenhado por Paulo Renha. Possuía o tradicional motor Volkswagen refrigerado a ar na traseira. No 14º Salão de 1986, a empresa lançou o modelo Spirit conversível, com motor 1.8 refrigerado a água. O Jornada foi fabricado entre 1984 e 1988 e não se sabe quantas unidades foram fabricadas. A Laffer era uma empresa que fabricava móveis em couro, madeira e peças residenciais de fibra de vidro. Seu proprietário era o Percival Laffer. Em 1972, Percival Laffer decide criar uma cópia exata do MG TD 1952 e nasce o MP Laffer. O primeiro protótipo foi mostrado no 18º Salão do Automóvel de 1972. Este possuía porta suicida como o inglês. Em maio de 1974 se inicia a produção do MP Laffer, com uma configuração de motor 1500 do Fusca refrigerado a ar. No salão ainda de 1974, o veículo foi apresentado com motor 1600 da Brasília. Uma curiosidade em relação ao MP Laffer é que um carro foi usado para a gravação do filme 007 no Rio de Janeiro, e esse exemplar está hoje no Museu da Inglaterra de James Bond. Em abril de 1976 foi comemorado o carro de número 600. Neste ano, o veículo recebeu lanternas traseiras exclusivas e também dupla carburação. Em 1978 foi criado o modelo MPTI, com o intuito de dar um ar mais jovem para o carro. A mecânica continuou a mesma, mas os frisos cromados foram substituídos por frisos pretos. Somente o aro das rodas e a grade de refrigeração do motor, a imitação do estepe, continuavam cromados. Ainda no 11º Salão do Automóvel de 1978, o MPTI foi novamente modificado, ficando mais harmonioso. Foi modificado internamente e os para-choques de fibra,
ficaram mais largos, com o veículo se afastando do MG original. Em 1981, com vendas fracas, tanto de veículo quanto de imóveis, a Laffer pediu concordata. Em 1982, ainda com vendas fracas, foram vendidos próximos de 100 MPTI contra 600 de 1980. Aos poucos, o mercado foi reagindo e no final de 1983, o MPTI passaria por mais uma atualização de estilo, afastando de vez da ideia do MGTD 1952. Sua maior modificação foi substituir a grade dianteira cromada por uma superfície lisa, imitando a falsa grade. Este modelo ganhou faróis retangulares ao invés de dois faróis redondos. Já não era mais uma réplica do MG britânico. Em 1986, a Laffer criou um protótipo denominado MPTX. Utilizava motor Volkswagen AP 1.8 na dianteira e o câmbio na traseira, acoplado por um cardan. A complexidade do projeto, por necessitar de um chassi próprio e alto investimento, inviabilizou a mudança, continuando o MPTI a ter motor traseiro Volkswagen a ar. O modelo TI continuou sendo produzido até 1990, inviabilizando sua continuidade em função da abertura do mercado de importação pelo governo Collor. O MP Laffer foi produzido de 1974 a 1990, com cerca de 4.300 veículos produzidos nesse período. O Laffer LL foi uma tentativa da Laffer de fabricar um carro de luxo superior ao MP Laffer. O Laffer LL foi projetado por Rigoberto Soler, o mesmo que projetou o Brasília 4200 GT, conhecido como Irapuru. O Laffer LL era inspirado nas linhas elegantes dos Mercedes e tinha a mecânica do Opala 6 cilindros 250S. Se tem informação que foram produzidas 8 carrocerias e 5 foram finalizados. Sua produção se deu em 1976. Seu preço era muito elevado, custando 4 vezes mais que um Opala topo de linha. Gostou de relembrar esses carros que foram mostrados no Salão do Automóvel e que trafegaram nas ruas e estradas do nosso país? Se você gostou, por favor, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Lhe convido a assistir a parte 3 e 4, que é a sequência deste vídeo. Muito obrigado.